Então, meu amor, conforme estamos vendo, saber envelhecer é privilégio de poucos, né? Tem um ditado que diz que quem não quer ficar velho tem que morrer novo. Não tem outra opção. Então, assim, se você tiver o privilégio de envelhecer, saiba envelhecer, curtindo a sua vida, envelhecendo com dignidade de forma plena. Saiba cultivar qualidades maravilhosas como amor, bondade, como altruísmo, como generosidade, como perdão, como gratidão, porque isso é vital para que você envelheça bem. Bom, vamos continuar com o capítulo 20, nosso último capítulo. O título é Cabelos Brancos são um ativo. Jamais deixe passar uma oportunidade pensando: sou velho demais para isso. Essa é a postura de estagnação e da morte mental. Se você se convence de que está acabado, o subconsciente aceitará essa convicção e a tornará realidade. Há pessoas velhas aos 30, enquanto outras continuam jovens aos 80. A mente, a tecelã mestra, o arquiteto, o projetista, o escultor. O teatrólogo George Bernard Shaw continuava ativo aos 90 anos e a qualidade artística de sua mente jamais se aposentou do serviço ativo. Conheço homens e mulheres que me dizem que certos empregadores praticamente lhes batem a porta na cara quando eles dizem que passaram dos 40. Tal atitude de parte de patrões é fria, insensível, inteiramente destituída de compaixão e compreensão. Foi que decretou que você deve ter menos de 35 anos para ser respeitado? O raciocínio por trás dessa atitude é curto, é capcioso. Se o empregador parasse por um momento para pensar, compreenderia que a tal pessoa não estava lhe vendendo idade ou cabelos brancos, mas querendo compartilhar talentos, experiências, sabedoria, acumulados através de vivências no mercado da vida. Até porque nós vivemos hoje em dia num tempo em que há uma adolescência tardia. As pessoas se recusam a agarrar a vida adulta, então estão lá com 40 e tantos anos, grudados na saia dos pais e dependendo financeiramente deles, não é verdade? Não querem saber de trabalhar. São os verdadeiros sanguessugas. Então, meio que não há opção, ou você contrata alguém com experiência de vida, com cabelos brancos, ou simplesmente não contrata. Ou contrata pessoas inexperientes que não têm, muitas vezes, capacidade profissional ou não têm compromisso com nada. Se surgir uma viagem, alguma coisa que exija que ela permaneça 15 dias fora, ela deixa você na mão, não está nem aí, ela não tem comprometimento com nada. Pensa nisso se você é empregador. Idade é patrimônio. Sua idade deve ser um ativo para qualquer organização, dado o fato de você ter praticado e aplicado durante anos os princípios da regra áurea e a lei do amor e da boa vontade. Seus cabelos brancos, se você os tem, devem ser sinônimos de maior sabedoria, perícia e compreensão. Sua maturidade emocional e espiritual deveria constituir um ativo imenso para qualquer empresa. Ninguém deve ser rifado porque tem 65 anos ou qualquer outra idade cronológica. Essas são as épocas da vida em que podem ser mais úteis no trato de problemas de pessoal, elaboração de planos para o futuro, tomada de decisões e orientação aos demais no reino das ideias criativas, baseados, como estão em sua experiência, em insights sobre a natureza dos negócios da empresa, que a pessoa já tem uma longa experiência de vida, então ela não age na afobação, no desespero, ela pensa lá adiante. Então, assim, é um coringa ter uma pessoa dessa trabalhando para você. Viva a sua idade. Cansei desse tipo de atividade, disse-me um roteirista de Hollywood. Venho fazendo há anos trabalho de primeira qualidade. Conheço o meu ofício como poucos e ganhei prêmios em festivais em todo o mundo. Confuso perguntei: nesse caso, qual é o problema?
Ele levantou a mão para o alto. Na última reunião sobre roteiros a que compareci, um executivo de estúdio de 39 anos me disse que eu não conseguia me relacionar com a plateia de hoje. Quando tentei argumentar, ele disse que não queria roteiros que não fossem adaptados à mente e aos gostos de rapazes de 12 aos 18 anos. Peguei meu boné e fui embora. Temos aqui uma situação trágica. De que modo podemos esperar que um grande número de pessoas se torne emocional e espiritualmente maduro se for servida tal dieta? Estão sendo impedidas de ver o potencial nelas existente de crescimento pessoal. São informadas de que devem cultuar a juventude, mesmo que na realidade juventude simbolize inexperiência, falta de discernimento e julgamentos precipitados. A gente vê pelo tipo de música, é até uma heresia chamar de música as coisas que os jovens ouvem hoje em dia, sem conteúdo, só palavrão, só imoralidade, só falta de respeito. Seguem influenciadores que chamam os pais de idiota, de burros, que incentivam zero o respeito às pessoas mais velhas. Então imagina onde isso vai parar se continuar do jeito que está. Esse livro foi escrito na década de 50. Certamente se Joseph Murphy estivesse vivo hoje, ele estaria estarrecido de ver a decadência em que as pessoas se encontram. Continuando, posso ficar à altura do melhor entre eles. Conheço dezenas de pessoas na faixa dos 60 anos e mais ainda que lutam a vida toda para permanecerem jovens. Tomam medicamentos da moda, seguem as dietas da moda, desperdiçam dinheiro em complicados aparelhos de ginástica, cujas virtudes são exaltadas nos comerciais de TV. As que dispõem de mais recursos procuram tratamentos em spas, fazem lipoaspiração ou se submetem à cirurgia plástica e soltam o grito constante e inútil: olha só, estou tão enxuta como a melhor delas. Essas pessoas precisam se lembrar de uma grande verdade, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Nem dietas, nem multivitaminas ou tapa-buracos de todos os tipos manterão jovens essas pessoas. Elas têm que compreender que ficam velhas ou permanecem jovens de acordo com a maneira como pensam. A mente subconsciente é condicionada por pensamentos. Se os pensamentos voltam-se constantemente para o belo, o nobre, o bem, elas permanecerão espiritualmente jovens, a despeito dos anos cronológicos. E é verdade, né? Provérbios 23:7. Como pensa no coração, assim o homem é. Se a pessoa tem aquela leveza, aquela alegria, aquela luz, inevitavelmente ela se sente jovem, menos que as ruguinhas se manifestem. É interessante porque às vezes eu me olho no espelho, por exemplo, e falo, cara, daqui a pouco eu vou fazer meio século. Mas e daí? E daí? O importante é que eu me sinto a mesma menininha que meu pai pegava no colo e eu perguntava, ai, por que azul é azul? Eu não queria saber porque o céu é azul, por exemplo. Eu queria saber por que chamava azul. Ai, que doideira. Mas é isso, sabe? Quando a gente pensa coisas boas e irradia coisas boas, a idade não assusta. Continuando, medo da velhice. Disse Jó, aquilo que eu mais temia desabou sobre mim. Muitos temem a velhice. Sentem-se inseguros sobre o futuro porque preveem deterioração mental e física com o avanço dos anos. O que pensam e sentem acaba acontecendo. Envelhecemos quando perdemos interesse pela vida, quando deixamos de sonhar, de ansiar por novas verdades e procurar novos mundos para conquistar. Quando abrimos a mente para novas ideias e novos interesses,
E quando levantamos a cortina e deixamos entrar a luz do sol e a inspiração de novas verdades da vida e do universo, somos jovens e cheios de vida. Temos muito para dar. Tenhamos 65 ou 95 anos, precisamos compreender que temos muito a dar. Podemos ajudar a centrar, aconselhar e dirigir a geração mais jovem. Podemos doar o benefício de nossos conhecimentos, experiência e sabedoria. Podemos sempre olhar para frente, porque em todos os momentos estamos fitando a vida infinita. Veremos que jamais poderemos deixar de descobrir novas glórias e maravilhas na vida. Tente aprender alguma coisa nova em todos os momentos do dia e você descobrirá que sua mente será jovem para sempre. E é verdade, porque à medida que você vai aprendendo coisas novas, uma palavra nova, aprendendo uma atividade nova, as ramificações neurais vão se expandindo e vão se tornando cada vez maiores. Ao passo que se você ficar sentadinho o dia inteiro vendo televisão ou vendo o que não presta, não estimulando o seu músculo cerebral, o que vai acontecer? Ele seca, ele vai atrofiando. Isso é fato científico. Então, que tipo de velho você quer ser? Aquele que está com as ramificações neurais cada vez mais ampliadas, que tenha a memória excelente, que tenha uma visão bacana das coisas, ou aquele que é retrógrado, que só fica ali vendo noticiário, sendo manipulado? Pensa nisso. Isso é uma pergunta de retórica. 110 anos de idade. Há alguns anos, enquanto fazia palestras em Bombay, em Índia, fui apresentada a um homem cujos amigos me disseram que ele tinha 110 anos. Ele possuía o rosto mais belo que eu jamais vi e parecia transfigurado pelo esplendor de uma luz interior. Havia uma rara beleza em seus olhos. Eu podia ver que ele envelhecera em anos, satisfeito e sem nenhuma indicação de que a mente tivesse diminuído de brilho. A aposentadoria, uma nova aventura. Não deixe que a sua mente se aposente, ela deve ser semelhante a um paraquedas, que para nada serve a não ser quando aberto. Seja aberto e receptivo a novas ideias. Conheci pessoas que se aposentaram aos 65 ou 70 anos. Parecia que estavam apodrecendo e poucos meses depois faleceram. Elas, obviamente, achavam que sua vida chegara ao fim. E porque assim pensavam, assim aconteceu. A aposentadoria pode ser uma nova aventura, um novo desafio, um novo caminho, o começo da realização de um longo sonho. É extraordinariamente penoso ouvir uma pessoa dizer: "O que é que eu vou fazer agora que me aposentei?" Ela está, na verdade, dizendo: "Eu estou mental e fisicamente morta. Minha mente faliu em matéria de ideias." Tudo isso é uma falsa imagem. A verdade irretorquível é que você pode realizar mais aos 90 do que aos 60, porque todos os dias você cresce em sabedoria e compreensão da vida e do universo, através de seus novos estudos e interesses. Ele foi promovido a emprego melhor. Frank, executivo de empresa, mora perto de mim. Há alguns meses foi obrigado a deixar o emprego. A companhia explicou que estava iniciando um plano de reestruturação. Ele, porém, acreditava que o motivo era a idade, 65 anos. Você se sente injustiçado por ter sido vítima de discriminação? Perguntei. Vai processar a empresa? Ele riu penalizado. Eu podia fazer isso, acho. E acho também que bem que poderia ganhar a causa. Mas por que devo gastar meu tempo e energia dessa maneira? Eu não perdi o emprego, a companhia que perdeu meus serviços. Parou por um instante e em seguida continuou. Da maneira como encara a situação, eu simplesmente fui promovido do jardim de infância para o ensino médio. Olha que lindo! O que é que você quer dizer com isso? Bem, por exemplo, explicou ele, quando me formei no ensino médio, subi o degrau seguinte da escada, indo estudar numa faculdade. Dei um passo adiante em minha educação e compreensão da vida em geral.
Minha carreira foi outro passo, ou talvez alguns passos. Agora fui libertado para fazer as coisas que sempre quis. Em outras palavras, ter sido dispensado foi outro passo para cima na escada da vida. Frank chegou à sábia conclusão de que não tinha mais que se concentrar em trabalhar para se sustentar. Nesse momento, ia dedicar toda a atenção a viver a vida. Durante anos, foi um apaixonado fotógrafo amador. Resolveu estudar técnicas fotográficas em um estúdio de arte próximo. Mais tarde, fez uma viagem de volta ao mundo. Em cada lugar que visitava, usava dezenas de rolos de filme. Atualmente faz palestras para grupos, lojas maçônicas e clubes e mal consegue atender sua agenda. Há incontáveis maneiras de desenvolver interesse por alguma coisa digna de ser cultivada fora de nós mesmos. Entusiasme-se com novas ideias criativas, procure fazer progresso espiritual e continue a aprender e a crescer. Dessa maneira, você permanecerá jovem no coração, porque está buscando ativamente novas verdades e em todas as ocasiões o corpo refletirá seu pensamento. Você deve ser um criador e não prisioneiro da sociedade. Leis que proíbem empresas de praticar discriminação contra homens e mulheres por motivo de idade constituem um passo na direção certa, mas elas apenas não conseguirão modificar a maneira como o homem pensa. Um indivíduo de 65 anos talvez seja mental, física, fisiologicamente mais jovem do que muitas pessoas de 30. Estamos aqui para desfrutar os frutos do nosso trabalho, para sermos criadores e não os prisioneiros de uma sociedade que nos condena à indolência por motivo de idade. O corpo cai gradualmente de ritmo com a passagem dos anos, ao passo que a mente consciente pode ser tornada muito mais ativa, alerta, viva e dinâmica por inspiração da mente subconsciente. A mente, na verdade, jamais envelhece, ou como disse Jó, quem me dera ser como nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer sua lâmina sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Jó 29, do 2 ao 4. Os segredos da juventude. Para recapturar os dias da juventude, faça por sentir o poder milagroso, curador, autorrenovador da mente subconsciente fluindo por todo o seu corpo. Saiba e sinta que está sendo inspirado, elevado, rejuvenescido, revitalizado e recarregado espiritualmente. Você pode borbulhar de entusiasmo e alegria como nos dias da mocidade, pela razão muito simples de que pode sempre, mental e emocionalmente, recapturar esse estado jubiloso. A luz que brilha sobre a sua cabeça é a inteligência divina. Ela lhe revela tudo o que você precisa saber. Permite-lhe afirmar a presença do bem que existe em você. Quaisquer que sejam as aparências, você caminha pela mão do seu subconsciente e saiba que o dia raiará e afugeitará as sombras. Forme uma visão de si mesmo. Em vez de dizer sou velho, diga sou sábio no caminho da vida divina. Não deixe que a empresa, os jornais, as estatísticas lhe mostrem um quadro de velhice, anos de declínio, decrepitude, senilidade e inutilidade. Rejeite-o, porque ele é uma mentira. Recuse-se a ser hipnotizado por tal propaganda. Afirme vida, não morte. Forme uma visão de si mesmo como feliz, radiante, bem-sucedido, sereno e poderoso. E vamos parando por aqui. E é verdade, lembra, seu subconsciente vai dizer sim para tudo. Então, se você afirmar que é viril, que tem uma mente magnífica, que tem um corpo sadio, seu subconsciente vai acatar, só depende de você. Agora, se você se deixar influenciar, né, pelo que você vê aí na mídia, logo você vai estar se sentindo um gagá, pronto
para morrer. E o seu subconsciente também vai acatar, só depende de você. Mas conta pra mim, o que você achou desse episódio 2? Não se esqueça de se inscrever se por acaso ainda não for inscrito no canal, tá bom? Beijo e até o final do capítulo 20.